Imagina que o tema da redação do Enem é sobre doação de órgãos. Que repertórios, que argumentos você usaria? Você ia conseguir escrever uma excelente redação sobre esse assunto? Se a sua resposta for não, eu trouxe um modelo de redação para te inspirar com ideias de repertórios, argumentos e propostas de intervenção que eu mesmo escrevi. Bora ver? Bom, infelizmente, essa dificuldade de escrever, esse sentimento de travar diante da folha em branco e não ter ideia do que colocar na redação é super comum e acontece com vários alunos. Eu sou professora de redação e corretora de redação há muito tempo e posso te dizer que essa é uma das principais queixas dos alunos. E eu imagino que seja a sua também. E isso pode estar acontecendo por diferentes motivos. Pode ser que você não conheça o suficiente a prova, que você faça poucas redações e aí esse sentimento de insegurança sempre aparece. Enfim, independente do motivo que te trouxe até aqui, eu quero te dizer que aqui no canal tem vários conteúdos sobre a redação do Enem e que esse tema é um tema quente, é um tema que pode ser escolhido para o próximo Enem e foi por isso que eu escolhi trazer um modelo pronto de redação sobre esse assunto. A última vez em que um tema relacionado ao eixo da saúde caiu e foi escolhido como tema da redação do Enem foi em 2020, faz um tempinho, então é importante que você fique de olho, ainda mais que esse assunto vira e mexe, é colocado em pauta e aparece. E bom, chega de enrolação, chega de blá blá blá, vamos ao texto. E aqui esse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ler um parágrafo com você e vou comentar com você o que aparece nesse parágrafo e o que precisa aparecer também na sua redação. É evidente que lacunas precisam ser preenchidas para resolver o problema da doação de órgãos no Brasil. Em 1954, o médico Joseph Murray foi o responsável por realizar o primeiro transplante de órgão humano no mundo e ganhou o prêmio Nobel por isso. Mesmo com a evolução da medicina, ainda existem pessoas que se sentem inseguras com relação ao procedimento ou que não sabem o impacto positivo que esse ato pode causar na vida de muitos seres humanos. Portanto, é fundamental discutir sobre o assunto. Aqui eu apresento o tema que eu vou falar na minha redação e aproveito para problematizar esse assunto. É importante que você tenha na sua cabeça que todo o tema da redação do Enem é um problema vivido pela sociedade. Então é essencial que você deixe isso claro da primeira linha da sua redação, como eu fiz aqui. Muitas vezes a doação de órgãos ela é um impedimento para as pessoas porque esses indivíduos se sentem inseguros com relação ao ato e não tem ideia do benefício que isso pode causar na vida de outras pessoas, porque esse benefício ele está tão distante da sociedade que é preciso falar mais sobre esse assunto. Primeiramente, é importante enfatizar a precária infraestrutura hospitalar com relação à doação de órgãos. De acordo com dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, 70% do material doado não é utilizado a tempo. Isso porque faltam equipamentos adequados para o transplante de órgãos e preparo por parte das equipes médicas. Frequentemente, os hospitais estão lotados e os profissionais sobrecarregados. Por isso, o indivíduo que tem a morte encefálica, por exemplo, não recebe os cuidados adequados para que o transplante aconteça. E aqui no meu segundo parágrafo, eu trago o meu argumento. E esse argumento é a minha opinião sobre esse tema. A opinião de que ainda falta estrutura para fazer acontecer toda essa doação de órgãos. E para fortalecer esse argumento em defesa do meu ponto de vista, eu ofereço um repertório. Esse repertório é um dado estatístico da Associação Brasileira de Doação de Órgãos. É fundamental que você use um repertório, um conhecimento de outra área que tenha relação com o tema para fortalecer a sua opinião sobre o assunto. Não adianta só você falar. Na redação do Enem é importante que você traga outras vozes, outros repertórios para fortalecer toda essa discussão e toda essa redação. Deve-se ressaltar também que o impedimento das famílias para a doação dos órgãos é um empecilho a ser superado. No documentário Anjos da Vida, que mostra o trabalho de médicos e enfermeiros da Unicamp, há uma cena em que a enfermeira convence um familiar de uma potencial doadora a autorizar o transplante. Para que isso aconteça, é necessário realizar a abordagem correta.
respeitando principalmente o momento de luto da família que perdeu um ente querido. Assim, a falta de preparo para lidar com a situação faz com que a fila de pessoas que aguardam um transplante cresça cada vez mais. Aqui nesse parágrafo eu falo sobre a falta de estrutura com relação aos profissionais que não são bem preparados. Esse argumento da falta de estrutura funciona como consequência do argumento anterior. Uma vez que eu digo que se falta infraestrutura no hospital como um todo, e aí esse processo de doação de órgãos que precisa ser acelerado, ele é colocado de maneira lenta e muitas vezes esses órgãos são perdidos, a consequência disso é o fato de que os profissionais também não estão preparados. E aí eles vão abordar uma família, essa família perdeu um ente querido, essa família tem pouca informação sobre a doação de órgãos e muitas vezes essa família não consegue enxergar o valor que aquele ato tem. E aí no argumento 1, eu falo sobre a falta de preparo dos hospitais como um todo, de maneira geral, e no argumento 2 eu falo sobre a falta de preparo dos profissionais, que é uma falta de preparo mais específica, mas que também impacta no todo, que é a doação de órgãos. Logo, medidas são necessárias para mudar esse quadro. O Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, deve oferecer materiais como apostilas e livros e capacitar os professores de biologia para que eles mostrem aos alunos os benefícios da doação de órgãos. Isso pode ser feito por meio de palestras ministradas em parceria com médicos e enfermeiros aos fins de semana, para que os pais possam participar com os filhos e todos sejam conscientizados sobre a necessidade do transplante de órgãos. Dessa forma, muitos outros médicos poderão seguir o exemplo de Joseph Murray e salvar vidas. Aqui nesse último parágrafo, eu apresento uma proposta de intervenção que envolve o Ministério da Educação fazer palestras em escolas para conscientizar os alunos, que são os futuros adultos, e também conscientizar os adultos que são os responsáveis por essas crianças. E aí, dessa maneira, a sociedade pouco a pouco consegue se alterar. Aqui eu apresento muitos detalhes para minha proposta de intervenção. Eu penso quem vai fazer essa proposta, que é o Ministério da Educação junto com o Ministério da Saúde. Eu penso na proposta, que é uma palestra. Eu penso em como essa proposta vai ser feita aos fins de semana, com livros e materiais didáticos, com palestras. Eu penso no objetivo de fazer essa proposta. Enfim, quanto mais detalhes você der na sua proposta de intervenção, mais completa ela vai ser e mais chances você tem de garantir todos os pontos na competência que avalia esse critério, que é a competência 5. E se você quiser ler essa redação completa, aqui na descrição tem um link para você acessar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Eu estou preparando muitos conteúdos para te ajudar a escrever uma excelente redação do Enem. Então, quando você se inscreve, você não perde esses conteúdos que estão por vir. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!